quando o seu maior medo fica diante de você. Ovelhinha de Jesus. Já aconteceu isso na sua vida? Nessa sua trajetória, você já passou por isso? A paz do Senhor. Vamos começar mais um devocional. Eu estou muito feliz porque você chegou aqui para se alimentar da palavra de Deus e para acompanhar aqui os devocionais EBD que estão sendo uma bênção. Fique até o final, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. Amém? Não se esqueça também de deixar aí o seu joinha, curtir, comentar, compartilhar, porque quando você faz isso, a plataforma que entende que você gostou desse conteúdo aqui, irmãos, que é a palavra de Deus, tá bom? Envie também este vídeo para 5 pessoas, 5 irmãos, 5 amigos, no seu WhatsApp, no seu Instagram, e convide para se alimentar. Isso aqui é uma comida, irmãos. O banquete estava posto à mesa e Deus não dispensa ninguém de mãos vazias. A palavra nunca volta vazia. Ela sempre trabalha no coração de alguém. Então, faça esse convite, envie o link e deixa Deus trabalhar. Amém? Vamos então para mais um devocional? Vimos um devocional de ontem, que a transformação começa aqui dentro. Antes de Deus trabalhar ao nosso redor, trabalhar a nossa história, Ele quer trabalhar aqui, né, irmãos? Em nosso coração, no nosso caráter. E foi isso que aconteceu com Jacó. Durante todo o período que ele ficou com seu tio Labão, era Deus trabalhando com ele, era Deus moldando ali, ó, Jacó. E na nossa vida também é assim. E Deus, por meio das orações de Jacó, também estava trabalhando no coração de Esaú. E nós cremos em um Deus que ainda responde às orações e ainda transforma corações. E hoje nós vamos ficar aqui no subtópico 3 e no subtópico 1 do tópico 2. E o subtópico 3 vai falar sobre Raquel. É interessante ressaltar que Jacó colocou as servas e seus filhos à frente. Depois, Léia e seus filhos, porém sua amada Raquel e seu amado filho José colocou por último, em uma tentativa de protegê-los. Essa maneira de agir de Jacó certamente causava ciúmes e divisões entre as famílias. Para que a disfunção familiar não seja uma realidade, é preciso que cônjuges e pais tenham atenção ao modo como os relacionamentos familiares são construídos. Toda forma de preleção deve ser evitada para que tenhamos uma família funcional. Aqui, irmãos, está contando quando Jacó estava indo ao encontro do seu irmão Esaú. Irmãos, Jacó soube que Esaú estava vindo com 400 homens. A palavra do Senhor diz que Jacó ficou muito angustiado e com muito medo. E ele pensou que Esaú se vingaria dele pelo que ele fez lá no passado. Então, com medo de um massacre, o que Jacó faz? Divide as suas famílias em partes. Então ele colocou na frente os servos, depois colocou Léia os filhos e por último ele colocou quem? A sua amada esposa Raquel. Né? Se por um acaso acontecesse algum massacre, né? Ela seria a última ali. E aqui está dizendo sobre a questão de predileção, que é você muitas vezes dentro da sua casa passar a mão na cabeça de um, é você escolher um outro em desfavor de uma outra família, de um outro membro da família. E isso, irmãos, é perigoso. Afinal, Jacó, ele tinha vivido isso lá no passado. Lembra que Jacó, ele era o amado da sua mãe, enquanto Esaú era o amado do seu pai. Olha, e aqui Jacó estava cometendo o mesmo erro. Porém, estamos diante de uma situação de medo, onde Jacó estava angustiado, pensando que talvez ali seria o seu fim. Que possamos vigiar nisso, né, irmãos, em nossas casas, nossos lares, com nossos filhos, familiares, para que, para não permitir que esses sentimentos, né, irmãos, venham entristecer um nem o outro.
Temos que tomar cuidado, porque entristece, não concorda comigo? Você saber que, poxa, minha mãe gosta mais de fulano, faz mais isso para ciclano. Então nós temos que vigiar nisso. E aqui, no subtópico 1, vai falar, Deus entra em ação. O encontro entre Jacó e Esaú. Agora, nós já vamos iniciar o encontro de Jacó com Esaú. Aqui nós vamos ver que o medo vai estar na frente de Jacó. Quantas vezes em nossa caminhada também o medo se coloca, irmãos? Aquilo que nós mais temíamos como Jó se coloca em nossa frente. E o que fazer diante disso? O que fazer? Deus entra em ação. Jacó ficou angustiado, com o coração cheio de temor, quando viu o rosto do irmão de perto. Deixou seu pequeno grupo para trás, adiantou-se e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Àquela altura, pela bondade e intervenção de Deus, as incertezas e o medo já haviam se dissipado. Jacó e Esaú, em atitude de humildade, não se inclinou apenas uma ou duas vezes, como era comum naquela cultura, mas inclinou-se 7 vezes. A humildade tem poder para dissipar a ira e nos conceder paz, vitória e descanso. Por isso, Jesus nos convida a aprendermos com ele, que é manso e humilde de coração. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Aqui, irmãos, Jacó está diante do seu medo, diante do pavor ali, ó, Esaú está à minha frente. E o que Jacó fez? Ele agiu com humildade. Jacó já estava em oração, orando por aquele momento, ele já vinha na caravana orando, e agora, ao ver Esaú, ele se prostra. Ele se prostra, irmãos, em sinal de humildade. Eu não quero briga com ninguém. Eu reconheço que errei. Eu reconheço que falhei. Eu reconheço. Eu não quero briga. Meus irmãos, a humildade tem um poder de finalizar, de encerrar, de acabar com muitas guerras. Muitas guerras aí fora acabariam se um cedesse, se deixasse o orgulho, se engolisse ali o orgulho. Interessante como Deus tem ministrado comigo, né? Sobre isso, irmãos. Ai, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Mais uma vez aqui, né? Mais uma vez o Senhor está falando sobre isso conosco. Humildade, orgulho, ceder. Porque é assim que Deus trabalha. E como diz em Mateus, que Jesus dizendo, né? Que possamos ser manso e humilde, assim como Ele. Que possamos ser manso, humildade. E foi isso que Jacó fez ao se encontrar com seu irmão. Foi isso que Jacó fez. E aqui continua. Esaú abraça e beija Jacó. Não temos dúvida de que a mão de Deus moveu-se entre os dois irmãos. Certamente o Altíssimo já estava trabalhando nos sentimentos de Esaú, que ao ver seu irmão ir ao encontro com tanta humildade, inclinando-se ao chão inúmeras vezes, toda sua ira, mágoa, o cólera contra Jacó não tiveram mais lugar. Quando Esaú viu o seu irmão se prostrando várias vezes, aquilo tomou o seu coração, irmãos. Ele se encantou, não tinha mais lugar para a cólera, para a ira, porque Deus já estava trabalhando. Somente Deus poderia promover tão grande reconciliação. Pois, segundo afirma o escritor de Provérbios, Provérbios capítulo 18, 19 diz: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como ferrolhos de um palácio. Olha aqui o irmão ofendido. É difícil de conquistar o irmão ofendido, o irmão machucado, né? E é por essa razão que nós temos que tomar cuidado, como falamos agora há pouco, até mesmo em relação aos nossos familiares,
aos cuidados com cada um, para que nenhum se magoe. Também na igreja, muitos irmãos saem feridos da igreja, machucados da igreja, irmãos, e para conquistar este irmão é tão difícil, e como diz aqui, ó, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Por isso que aqui diz, somente Deus poderia promover tão grande reconciliação. E essa passagem está em Gênesis capítulo 33, versículo 4. Nem sempre, tá, irmãos? Nós conseguimos ler todos os versículos, porque senão o devocional fica muito grande, tem ovelhinha que não consegue acompanhar. E a revista traz alguns versículos. Então, eu recomendo que você leia os versículos, que você preste atenção. Se você não tem a revista, você pode adquirir, comprar em qualquer livraria evangélica. Mas lá no Instagram, no canal do Instagram, nós estamos disponibilizando print toda semana, lá no canal do Instagram. Então vai lá, você pode imprimir, você pode ler do celular e acompanhar. Vai ser bênção na sua vida, tá? Aqui citou, irmãos, Gênesis capítulo 33, versículo 4. E olha o que diz. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Oh, glória! Irmãos, só o Senhor pode fazer uma reconciliação dessa, não é verdade? Só o Senhor. Eu não sei se você precisa se reconciliar com alguém. Se em meio a esta caminhada você foi machucado, ferido ou feriu alguém. Mas a palavra do Senhor para você hoje é: o nosso Deus pode restaurar relacionamentos. O nosso Deus pode curar feridas, assim como fez com Esaú. Esaú estava ferido, irmãos, mas o Senhor passou o bálsamo. O Senhor estava ali trabalhando com ele, como também estava trabalhando em Jacó. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Então, diante do medo, você pode pensar: o que eu vou fazer diante dessa situação? Eu temo tanto. Confia no Senhor. Assim como Jacó, haja com humildade. A humildade é um segredo. Haja com humildade, com simplicidade, com mansidão e peça a sabedoria do Espírito Santo, que ele vai te direcionar em tudo. Amém, ovelhinha? Eu oro para que Deus fale melhor com você, para que Deus ministre em seu coração. E se você entendeu, chegou até aqui, deixa seu joinha, curte, comente um amém, glória a Deus e envie para alguém, tá bom? Senhor, muito obrigada por mais este devocional. Nos ajude, Senhor, a sermos humildes. Nos ajude, Senhor. Tenha misericórdia de nós, nos perdoe. Nos ajude nesta caminhada. Eu te peço em favor dessa pessoa que neste momento parou aqui para receber, Senhor, essa palavra, que o Senhor fale ao coração, que o Senhor ministre, que o Senhor ajude. Senhor, se ela precisa se reconciliar, que o Senhor possa preparar o momento, possa preparar os corações. Tire, Senhor, as feridas, arranque as mágoas, tire o coração de pedra. É o que eu te peço, meu Deus, pelo poder que é no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa preparar o momento certo para a sua reconciliação. Se você precisa se reconciliar, pedir perdão, ter um encontro, para tirar do seu coração esse peso, tá, ovelhinha? Que Deus possa preparar. Amém? E que Ele possa direcionar tudo em nome de Jesus. E para você que chegou aqui agora, já te amo em Cristo Jesus, e eu te convido, vamos dar as mãos, caminhe comigo aqui na presença do Senhor. Estamos caminhando juntos todos os dias e recebemos gotas de refrigério durante o dia. Tem sido uma bênção. Eu tenho certeza que a sua vida será edificada. Fique na paz e te aguardo.